Aleluia, Pai, nós te rendemos graças. Obrigado, Pai, porque hoje estamos aqui livres. Estamos aqui, Pai, em liberdade para te louvar, para te engrandecer. Obrigado pelo sacrifício de Jesus que nos tornou justiça de Deus. E hoje nós estamos aqui, Pai, comparecendo ao Senhor, sem culpa, sem condenação, mas livres para te adorar, para te engrandecer, para bendizer o teu santo nome. Nós sabemos, Pai, que não existe outro Deus além de Ti, não existe outro nome acima do Teu. Obrigado, Senhor, porque nós temos visto, temos provado de tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Espírito Santo de Deus, Tu tem toda a liberdade de agir neste lugar. Faz e opera conforme Tu queres. Nós declaramos que hoje haverá salvação, hoje haverá transformação, hoje haverá mudança na vida de cada um aqui. Obrigado, Pai, que estamos aqui de corações abertos para receber toda a palavra que será implantada em nós. E com certeza ela vai fazer aquilo para a qual ela foi designada. Nós estamos aqui para receber tudo que o Senhor tem para nós hoje. Mas principalmente estamos aqui para te cultuar, para te adorar, para bendizer e para honrar o teu santo nome. Recebe, Pai, toda adoração, todo louvor, toda gratidão e todo amor que nós estamos aqui para te entregar em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Essa é a nossa oração. É assim que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia, glória a Deus. Boa tarde, graça e paz. Tudo bem com vocês? Que maravilha estarmos aqui nessa tarde maravilhosa. Podermos, realmente expressar a nossa gratidão, nosso amor ao Senhor, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, da nossa adoração, dos nossos cânticos, de tudo aquilo que nós vamos realmente expressar ao Senhor, por tudo aquilo que Ele tem feito por nossas vidas, por tudo aquilo que Ele fez e pelo que Ele ainda irá fazer. Amém? Aleluia, glória a Deus. Eu queria saber quem fez aniversário durante essa semana, ou está fazendo hoje, aniversário de nascimento, novo nascimento, de casamento. Se você completou ano em alguma coisa, nós queremos só uma desculpa para estar orando por vocês. Fabíola fez aniversário ontem, mais alguém? Então hoje vai ser uma oração exclusiva para a Fabíola, Glória a Deus. Então estenda sua mão em direção à Fabíola, vamos orar por ela. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela vida da Fabíola, Pai. Declaramos que será uma nova estação, será um novo tempo na vida dela, essa nova estação de transbordar, de multiplicação, de crescimento, de avanço. Nós cremos, Pai, tudo aquilo que ela tem alinhado com o coração, na Tua palavra, venha se manifestar e venha acontecer. E tudo aquilo que o Senhor planejou, aquilo que o Senhor já tem preparado para ela, os planos, os propósitos, declaramos acontecendo, se manifestando de forma acelerada. Nós agradecemos pela vida dela, louvamos ao Senhor pela vida dela e declaramos ela abençoada, ela provando cada vez mais, num nível ainda maior, do Teu amor, da Tua graça, da Tua fidelidade sobre a vida dela. Muito obrigado, Pai, pela vida da Fabíola. É assim que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Uma salva de palmas. Presente da nossa igreja. Parabéns, Fabs. Glória a Deus. Verbo News está no ponto? Vamos de Verbo News. Fique ligado na nossa programação. (3 de agosto, culto de ceia, e está começando mais um Verbo News. Aqui você acompanha toda a nossa programação, então fique ligado para não perder nada. Nesta terça é o retorno dos grupos Verbo em Casa, às 20 horas. Vamos nos reunir na casa dos nossos irmãos para termos um tempo de comunhão, estudo da palavra e edificação. Se você já participa de algum grupo, sabe como é bom quando estamos juntos. E se você ainda não participa, eu quero te convidar a encontrar um grupo mais próximo da sua casa e se envolver. A noite mais avivada da sua semana é na nossa Quinta Viva. Um culto para você desfrutar do sobrenatural e ser surpreendido por Deus. Sempre com uma palavra maravilhosa para edificar você, através de instruções inspiradas pelo Espírito Santo para transformar a sua vida.
venha com grandes expectativas e traga convidados. Nós cremos que famílias fortes geram uma igreja forte e, consequentemente, uma sociedade forte. Nesse sábado é dia de celebrar e fortalecer seu casamento no Bodas, às 19h30. Um culto exclusivo para noivos e casados. Gere expectativas em Deus e venha edificar a sua família. Aproveite e traga um casal amigo com você. No dia 16 de agosto acontecerá o Revival Fire, uma noite de muito louvor, unção e adoração. Você não pode ficar de fora. No mês de agosto temos uma programação muito especial em nosso ministério. É o dia Verbo da Vida de Missões. Vamos relembrar a história do nosso ministério e celebrar o que Deus tem feito no continente europeu. Fica ligado no que vem por aí. Empires rose and fell, voices echoed and faded. But the word it remained and advances boldly throughout Europe. Europe, stories rewritten by the word of faith and love. The 17th of August, in all our churches, Word of Life. A nossa igreja recebeu uma profecia em 2021 de que seríamos como um farol para a nossa região. Assim, iniciamos a primeira fase do Projeto Farol e estamos empenhados na aquisição do nosso terreno, onde a nossa nova sede será construída. Seja o cooperador do que Deus está realizando em nossa cidade. Garanta já o seu tijolinho ou a camisa do Projeto Farol. Assim, você vai acelerar a construção dessa grande obra. Ou então contribua através do Pix. teresinaeroporto@verbodavida.com. Visite nosso estande e seja investidor dessa visão. Sua generosidade constrói essa grande obra. Hoje queremos indicar o mais novo lançamento do autor Mark Hanks, Honra, Acima e Além. Você não pode prosperar ou atingir seu pleno potencial em uma atmosfera de desonra. Até mesmo Jesus não pôde fazer muitos milagres em sua cidade natal devido à falta de honra. A honra sempre lhe custará algo. Você pode respeitar com palavras, mas só pode honrar com atitudes. Neste livro você vai aprender que a honra é essencial, mas não é automática. Deve ser ensinada por preceito e exemplo, não apenas o significado. E o valor da honra deve ser ensinado, mas também as bênçãos e recompensa que recebemos quando a praticamos. Então não perca mais tempo, passe hoje mesmo no Verbo Shop e garanta já esse lançamento. O Verbo News termina aqui, mas você pode continuar conectado com a nossa igreja pelas redes sociais. Tenha uma semana abençoada e até mais! Glória a Deus. Quero reforçar um aviso com vocês, que vocês viram aqui no Verbo News, que é sobre o retorno dos nossos VCs. Terça-feira agora nós teremos o retorno de todos os VCs. A gente combinou, vocês esqueceram. Vamos lá de novo. Terça-feira agora nós teremos o retorno dos nossos VCs.
Glória a Deus. Então é uma oportunidade que você tem de também chamar mais pessoas. Você que já faz parte de um VC, convida mais pessoas para estarem ali junto com você, escutando essa palavra, tendo a vida transformada. E se você não faz parte de nenhum VC ainda, essa é a sua oportunidade também de fazer parte de um. Então você pode passar lá no nosso balcão de informações, pega a relação dos VCs e com certeza vai ter um VC que você vai se encaixar, ou perto da sua casa, ou então algum que você queira, né? Nós temos de adolescentes, de jovens, então tem para todos os gostos, para todas as idades. Temos em vários bairros aqui de Teresina e logo, logo nós estaremos em todos os bairros de Teresina, amém? Então os VCs, amados, eles nasceram, né, realmente no coração de Deus. Foi uma instrução dada para o nosso pastor, para que a gente possa realmente expandir essa palavra da fé, essa palavra de amor para todas essas pessoas aí desta cidade. E nós cremos que em nome de Jesus, essa palavra será ecoada nos 4 cantos dessa cidade. Pessoas terão as vidas, né, sendo libertas aí da opressão do diabo, irão conhecer a palavra da fé e com certeza nós vamos ganhar essa Teresina para Jesus, amém? Então os VCs estão retornando na terça-feira, então anote na sua agenda que com certeza você vai ser grandemente abençoado nessa volta. Amém? Glória a Deus. Queria saber quem está nos visitando hoje pela primeira vez. Se é a primeira vez que você está aqui no Verbo Teresina, eu queria que você levantasse sua mão. Já vejo mãos levantadas. Mais alguém? Glória a Deus. Eu queria que vocês ficassem de pé só um minutinho. Daqui eu consigo ver muito bem vocês, mas para que a igreja possa ver vocês e também lhe recepcionar da maneira devida, queria que vocês ficassem de pé. E você que já está ao lado dessas pessoas já sabem o que fazer. Glória a Deus. Quero dizer que é uma honra ter vocês aqui com a gente, né? É um prazer imenso. Fiquem à vontade, a casa é de vocês. Se você já congrega em alguma igreja, mande um abraço para o seu pastor, para o seu líder. Se não, vem congregar com a gente. Aqui é um bom lugar para você crescer, florescer, frutificar, servir ao Senhor e também ser alcançado por todo o amor e a graça do Senhor sobre a sua vida. Amém? Então, uma salva de palmas para nossos visitantes. Glória a Deus. Ao final tem uma sala preparada especialmente para vocês. Vai ser algo bem rapidinho, vai ter algo para você beber, para você comer, um presentinho da nossa igreja. É só para a gente demonstrar o nosso amor, a nossa gratidão por ter vocês aqui conosco, tá bom? Então fiquem à vontade para cultuar o nosso Pai junto conosco e com certeza Ele vai falar muito com vocês em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vamos para uma outra parte do nosso culto e eu queria chamar a Milena aqui à frente. Ela vai trazer um testemunho poderoso a respeito do que o VC tem feito na vida dela e com certeza nós seremos edificados. Amém? Então, preste atenção. Amém. Graça e paz, irmãos. Tudo bem? Então, falar do VC é sempre uma honra, né? Nós estamos liderando o VC com um grupo de VC há 6 anos, né? 6 anos eu estou liderando um grupo e a cada ano eu tenho percebido mudanças extraordinárias, não só no meu grupo, mas na minha própria vida, né? O VC tem trazido crescimento para mim, ministerialmente, tem trazido crescimento para mim na minha vida pessoal. Eu percebo o quanto o Senhor tem trazido benefícios por causa do VC. O VC é uma ferramenta poderosa que nós temos, né? A nossa igreja tem, de convidar pessoas, de ter a vida dessas pessoas transformadas, né? Assim como a nossa é sempre transformada a cada terça-feira. Então, tem sido um tempo maravilhoso, né? Se você tiver a oportunidade de conversar com a minha anfitriã, que é a Rita Almeida, você certamente vai, depois de uma conversa com ela, você vai querer abrir um VC na sua casa. Porque eu tenho visto, irmãos, o quanto tem sido maravilhoso só o fato dela ter aberto as portas da casa dela para receber um VC. Eu vejo o quanto a família dela tem sido transformada. Eu vejo o crescimento dos meninos, né, Gabriel e Lucas. Meu Deus, aquele ambiente mudou porque ela abriu os braços, abriu as portas da casa dela para receber cada um que tem estado naquele lugar. Vejo respostas de orações sendo
manifestas lá, pessoas chegando lá e falando do que aconteceu depois que nós oramos por algumas causas, e como isso nos alegra. Então, eu te incentivo para que você também abra as portas da sua casa, mas não é só abrir por abrir, é você abrir as portas da sua casa para receber transformação. Eu creio em pessoas chegando na sua casa quando você abrir o VC e essas pessoas tendo as vidas transformadas. Às vezes a gente fica aqui muito feliz quando alguém levanta suas mãos, aceita Jesus, e a gente diz, né, a gente sempre comenta que é o maior milagre que a gente pode presenciar. Então, irmãos, se a sua casa tem essa oportunidade de ser um instrumento nas mãos de Deus, para que pessoas tenham suas vidas transformadas, suas famílias transformadas, então não perde tempo. Procura o pastor William, procura o Gabriel, abre as portas da sua casa e recebe essa presença manifesta de Deus, recebe transformação na sua própria família e recebe também os testemunhos que você certamente vai ter dessas pessoas tendo suas vidas totalmente transformadas por causa da palavra, por causa daquilo que acontece todas as terças-feiras na sua própria casa. Amém? Então, nós estamos nos reunindo todas as terças no bairro Ininga. Nós temos vários VCs, como o pastor Danilo falou aqui, vários VCs espalhados por Teresina e Timon. Então, você pode escolher um, tanto para participar, quanto também para convidar pessoas, mas você também pode ser um anfitrião. Amém? Então, seja participante de algo grandioso que Deus está fazendo. Essa é a terra do avivamento e nós somos os cooperadores para aquilo que Deus deseja manifestar nessa terra. Amém? Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Os VCs são uma bênção. Como a Milena disse, em muitos VCs, pessoas nasceram de novo, pessoas foram curadas, né? Então, pessoas tiveram a vida transformada pelo poder da palavra. Então, convida pessoas para fazer parte de um VC. O VC, ele faz parte do avivamento que está acontecendo em Teresina. Então, faça parte desse avivamento, pegue junto. Com certeza, nós vamos ver Teresina sendo transformada por essa palavra. Amém? Aleluia, glória a Deus. Vamos continuar adorando ao Senhor com os nossos dízimos, com nossas ofertas. Você se alegra com isso? Então, convido a que você abra a sua Bíblia, por gentileza, lá em Provérbios, no capítulo 3, no versículo 9. Provérbios, capítulo 3, no versículo 9. Quando você vai abrindo, eu vou falar um pouco do projeto Bem na Hora. Para você que ainda não conhece, o projeto Bem na Hora é um projeto da nossa igreja que tem o intuito de ser um socorro bem na hora para as pessoas que estão passando por algum tipo de necessidade. Então, geralmente, em todo culto de ceia, né, a gente convoca a igreja a trazer 1 quilo de alimento ou vários quilos de alimento, fique à vontade, aquilo que Deus tocar no seu coração, para que a gente possa realmente ajudar pessoas que estão passando por algum momento de dificuldade. Além das pessoas aqui do bairro, também nós ajudamos outras pessoas de outros bairros, instituições, né, como tem o Lar Preciso Viver, que é um instituto que cuida de crianças com câncer. Então, a gente também ajuda, dentre outras instituições, e sendo um socorro para essas famílias, manifestando o amor de Deus, né, para essas pessoas. Então, você também está convocado a participar desse projeto. Então, todo culto de ceia, você pode trazer o alimento, como hoje, ou se você não trouxe hoje, não tem problema. Durante os outros cultos, você também pode estar trazendo o alimento, nós vamos estar recebendo e, com certeza, será encaminhado para uma pessoa que está precisando e será um socorro bem na hora para essa pessoa. Amém? Você abriu lá em Provérbios capítulo 3, versículo 9? Então a Bíblia nos diz: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Amados, aqui a Bíblia diz que nós devemos honrar ao Senhor, e essa é uma oportunidade que nós temos de demonstrar essa honra. E também de demonstrarmos o nosso amor. Lá em João, no capítulo 14, no versículo 21, a Bíblia nos diz que se a gente cumprir os mandamentos, aquilo que o Senhor estabeleceu, nós realmente estamos amando a Ele, estamos obedecendo e nós estamos amando. Então, quando nós estamos vindo aqui trazer o nosso dízimo, devolver os nossos dízimos e trazer as nossas ofertas, nós estamos demonstrando o nosso amor e também a honra ao Senhor.
E a Bíblia diz que quando nós fazemos isso, quando nós colocamos em prática a honra ao Senhor, a multiplicação ela vem em seguida, acontece a multiplicação, o aumento, o transbordar se manifesta em nossas vidas. Então, com esse entendimento, eu convido você a realmente separar, né, uma oferta para trazer para o Senhor e para que você possa devolver o seu dízimo, de maneira que a gente possa honrar ao Senhor, a gente pode estar cumprindo os mandamentos e a gente pode realmente estar demonstrando a nossa generosidade, que o Senhor já derramou em nossas vidas. A gente também pode estar expressando isso através desse momento de honrar o Senhor com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, com os bens que Ele fez chegar em nossas mãos. Esse também é uma forma de a gente manifestar aquilo que a gente crê e que a gente declara. Às vezes nós falamos, Deus é meu supridor, é Deus, eu confio no Senhor, o Senhor é minha fonte, mas quando nós fazemos isso, devolvemos nosso dízimo e ofertando, nós estamos passando uma mensagem para o reino espiritual e também para o reino natural. Nós estamos dizendo, realmente eu confio no Senhor. Aquilo que eu declaro com meus lábios, eu também estou manifestando através das minhas ações. E aí o diabo vai saber que realmente você crê, que é o Senhor que fez chegar o dinheiro nas suas mãos, é o Senhor que fez chegar a sabedoria para que você possa ser um sucesso na sua empresa ou no seu trabalho. Então essa é uma forma de nós reconhecermos mesmo o Senhor como sendo nosso galardoador, como sendo nosso supridor, como sendo a fonte de tudo aquilo que nós precisamos para ser um sucesso na vida. Amém? Então com esse entendimento eu convido você a separar aí seu dízimo, a sua oferta. Se você vai fazer de maneira em espécie, nós temos envelopes aí na sua poltrona, aí na sua frente, na sua cadeira. Se você preferir, também temos o nosso CNPJ, que é a nossa chave Pix. E lá atrás nós temos as nossas tesoureiras com as maquinetas de cartões, para que você também possa fazer através disso. Você que nos acompanha de casa, nós temos o QR Code, a chave Pix aparecendo aí no seu aparelho. Então você também pode estar honrando ao Senhor, cumprindo o mandamento dele, através também desse formato, desse modo que está aparecendo aí para você. Amém? Glória a Deus. Então vamos orar. Você já separou seu dízimo, sua oferta? Vamos lá. Pai, nós te rendemos graça por essa oportunidade. Obrigado, porque nós sabemos que é o Senhor que nos faz ser um sucesso. Obrigado, porque tudo que nós precisávamos para ser um sucesso na vida, o Senhor já nos deu. O Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênção, o Senhor já proveu tudo que nós precisamos e nós te agradecemos por isso. Nós reconhecemos o teu senhorio e a tua paternidade sobre nossas vidas. Declaramos, Pai, esses dízimos, essas ofertas, multiplicando conforme a tua palavra diz. Queremos um novo tempo do transbordar, da multiplicação, do aumento em nossas vidas. Nós consagramos, Pai, esses dízimos, essas ofertas. Recebe, Pai, como forma de honra e de gratidão. É assim que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Vem com alegria. Eu vejo a chuva regando minha semente. É o sobrenatural de Deus chegando de repente. Eu vejo a chuva regando minha semente. É o sobrenatural de Deus chegando de repente. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar. Ele me salvou, te adoramos, te adoramos.
pagou o preço da minha salvação. Ele pagou o preço da minha salvação. Ele pagou o preço. Através de nós queremos ser transformados nesse ambiente, Pai. Nós queremos ser transformados nas nossas vidas. Nós queremos te dar o nosso melhor culto nessa tarde. Te entregar tudo que nós somos, Senhor. Te entregar tudo que nós temos, Pai. Sem reserva alguma, nós levantamos as nossas mãos santas para o alto, para te agradecer por tamanha salvação, para te agradecer, Pai, por tamanha graça, para te agradecer, Senhor, por tamanha redenção. Nós te agradecemos, Pai, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu oro por espírito de sabedoria e revelação nesse lugar, para que os olhos do nosso entendimento, Pai, sejam abertos e nós possamos receber tudo aquilo que o Senhor está dispensando para esse tempo. Em nome de Jesus, que os olhos do nosso coração sejam iluminados, para que nós possamos perceber a esperança do nosso chamamento, a riqueza gloriosa que o Senhor tem para os santos como herança. Em nome de Jesus, e a suprema grandeza do seu poder. Poder esse que ressuscitou Jesus dentre os mortos e está disponível para nós hoje. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos nessa tarde, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Graça e paz, querido. Boa tarde. Você pode sentar aí no seu lugar. Fala aí com o irmão que está do seu lado. Gente, obrigado, viu? Ou próximo a você. Esse é um lugar de comunhão, amém? Esse é um lugar onde o poder de Deus flui, onde o poder de Deus opera. E o poder de Deus, ele opera na comunhão. O poder de Deus, ele opera nessa fraternidade, né? Nessa irmandade. Igreja é lugar de amor, de alegria, de paz. Amém, queridos? Então fica com expectativas, porque esse aqui é o lugar certo para transformar a sua vida, para mudar a sua história, para te fazer prosperar, para te fazer desfrutar de paz, de alegria, de contentamento. Eu sei que eu estou diante do povo mais avivado de Teresina, o povo mais afogueado do Piauí. Amém? Glória a Deus. Então, faz jus, né, a esse título que você tem de ser avivado, porque eu sei que nós somos, queridos, avivados, apaixonados pelo Senhor Jesus. Não é à toa que você saiu da sua casa, né, às 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, para estar em um lugar como esse, recebendo uma palavra poderosa e também dando louvores ao Senhor. Amém? Isso é o nosso culto, né? Esse é o nosso culto racional, essa é a nossa entrega, isso é louvor a Deus. Louvor a Deus não é só você cantar músicas aqui, a música faz parte do louvor, mas você ter saído da sua casa, querido, para vir cultuar ao Senhor, isso é louvor a Deus, isso agrada a Deus, e isso vai redundar em galardões para a sua vida, isso vai redundar em bênçãos se manifestando, amém? Você crê nisso? Você tem expectativa por isso? A bênção que já te pertence, querido, porque você é abençoado, essa bênção que te pertence vai se manifestar poderosamente nesse tempo. Vai se manifestar, irmão, na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, nas suas finanças, na sua saúde, ainda hoje, ainda esses dias. Nós estamos começando a nossa semana, né? A primeira semana de agosto e, irmãos, de um jeito extraordinário, cultuando ao Senhor. Então não pode dar errado, não tem como dar errado, se nós entregamos a nossa vida, o nosso tempo a Deus. Você está comigo? Glória a Deus. E graças a Deus, né? Porque nós estamos em um domingo de festa, ceia do Senhor, né? A mesa que fala, a mesa que ministra aos nossos corações está posta aqui. E nós vamos celebrar essa ceia hoje. E ceia fala sobre festa, amém, querido? Fala sobre ânimo, fala sobre essas bênçãos, né? Aquilo que Jesus fez a chegar nas nossas mãos. E a maior bênção que nós poderíamos ter, que é a nossa salvação. Você está comigo? E eu queria falar exatamente sobre isso, né? Eu queria trazer um ensino sobre isso, porque eu acredito que seja um tema que tem muitas pessoas que ainda não conseguem compreender da forma correta, e sem compreensão da forma correta, irmãos, a gente vai padecer. A Bíblia diz que o povo de Deus perece porque lhes falta o conhecimento. Então é através do conhecimento que a gente prospera em todos os nossos caminhos. Então eu quero falar um pouco nessa tarde sobre salvação. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Efésios, no capítulo 2, no verso 8.
O tema dessa ministração é salvos pela graça. Se você tinha dúvida se você é salvo ou não, você vai sair daqui com essa certeza. Amém, querido? Efésios capítulo 2, no verso 8, o apóstolo Paulo diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém? Você está comigo? Eu gosto quando ele, no versículo 8, desmistifica a religiosidade de muita gente. Muita igreja que prega, né, que você precisa praticar boas obras para ser salvo, que você precisa se santificar para ser salvo. Quem já aprendeu assim? Um dia eu aprendi assim, né? Tem igrejas, inclusive, que pregam que você tem que pagar penitências, que você tem que fazer uma autoflagelação, que você tem que pagar promessas, indulgências, para que você conquiste essa salvação. Outras ensinam que se você pecar, você perdeu a salvação. Se você estiver andando em santidade, você está salvo. Eu aprendi assim um dia, mas graças a Deus pela revelação de Cristo, graças a Deus pela revelação da palavra que chega até os nossos corações, amém, irmão? E essa salvação, né, ela significa que você foi transportado de um império de trevas e hoje você vive no reino do Filho do amor de Deus, que é Jesus Cristo. E aí esse reino te garante muitas coisas. Esse reino te garante prosperidade, esse reino te garante paz, esse reino te garante alegria, garante que o seu casamento vai bem, garante que a sua família vai bem, que a sua casa está protegida. Isso é sozo, né? A gente não pode só colocar os olhos e entender salvação como fomos transportados e agora eu posso passar miséria nessa vida, mas no dia do Senhor, no grande dia do Senhor, quando formos arrebatados, eu vou ser salvo, todo o meu sofrimento vai acabar, não vai haver mais choro nem lágrimas. Isso é verdade e glória a Deus por isso, amém? A gente tem que estar animado, porque um dia vamos estar com o Senhor eternamente, vamos vê-lo face a face, mas irmãos, essa salvação te garante que você reine em vida ainda nessa terra. Isso é sozo, né? E, como ele está dizendo aqui, essa salvação não vem por obras. Ele diz, porque pela graça sois salvos. Como eu disse, o tema dessa ministração é salvos pela graça. Sabe o que é graça, irmãos? Graça é tudo aquilo que você não merecia, mas você teve. É um presente imerecido, né? É charis, como no grego diz, e foi traduzida essa palavra, é exatamente isso. É um presente imerecido, é um favor de Deus, é uma capacidade sobrenatural, é algo que naturalmente você não poderia ter nem fazer, mas Deus colocou sobre a sua vida, Deus te entregou porque Ele quis. Só que a gente vem de uma cultura meritocrata, né, que nos ensina que a gente tem que fazer coisas para merecer algo. Desde criança, você tem que fazer a sua tarefa para você não apanhar, você tem que se comportar para o seu pai te levar para o parque, você tem que tirar nota boa para que as coisas fluam na sua vida. Desde criança a gente é ensinado a merecer as coisas. E é por isso que a gente não entende muito bem a graça. E mesmo entrando nos nossos ouvidos, chegando na nossa mente, parece ainda que tem crente que quer merecer. Parece que tem crente que quer fazer por merecer. Mas eu digo para vocês, irmãos, querer fazer por merecer é uma prisão diabólica e demoníaca. Amém? Porque esse entendimento vai fazer, por exemplo, que tem pessoas que estão aprisionadas em prática de pecado e essas pessoas vão se livrar dessa prática desse pecado quando elas entenderem isso aqui. Porque tem gente que acha que a santificação nos recomenda a Deus, no que diz respeito à salvação. A gente está falando sobre salvação, amém? É lógico que a santificação nos recomenda a Deus no quesito relacionamento. Mas, no quesito salvação, irmãos, por assim dizer, a nossa santificação não nos recomenda a Deus. E a Bíblia deixa claro isso. Quando diz, não é por obras, para que ninguém se glorie. Ele diz isso lá em Gálatas, ele diz isso em Romanos, ele diz isso aqui em Efésios. Ele repete isso constantemente. Por quê? Porque as pessoas queriam merecer, queriam fazer as obras para merecer algo.
ele diz, gente, não é pelas obras, para que você não se glorie. Não é pela sua obra, mas por uma única obra. A obra que está representada aqui hoje por essa mesa, né? A gente tem aqui o pão, que representa o corpo de Cristo, que foi moído e traspassado no nosso lugar. O sangue de Jesus, que está representado aqui pelo suco de uva. O sangue precioso que foi derramado. Amém, querido? Essa obra, sim, é a redentora sobre as nossas vidas. É que nos garante esse sozo. É o que nos garante essa salvação. Então, por que eu preciso praticar as boas obras? Porque esse texto também não me livra de praticar boas obras. Ele diz que nós fomos feitura de Jesus, feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Não pelas boas obras, não por boas obras, mas para. Você nasceu de novo, você recebeu Jesus, amém? E aí isso te garantiu essa passagem. Você está no reino do Filho do seu amor. Você pode desfrutar das bênçãos. Agora, por que isso aconteceu na sua vida? Você vai praticar as boas obras. Não para ter mais, mas por gratidão, por relacionamento. Isso é liberdade, irmão. Porque alguém que, por exemplo, não peca por medo de perder a salvação, isso é muito raso. E é por isso que tem gente que vive pecando e não consegue se livrar. Tem gente que tem práticas pecaminosas e aí chora diante de Deus. Meu Deus, eu não consigo me livrar dessa bebida, não consigo me livrar dessa prostituição, não consigo me livrar das drogas. Porque está numa tentativa de fazer as coisas na própria carne. Eu lembro daquilo que a Bíblia diz lá em Romanos, no capítulo 8, onde Paulo diz que quando a gente não sabe orar como convém, o Espírito Santo nos auxilia na nossa fraqueza. Ou seja, tem coisa que a gente não sabe fazer, irmão. Tem coisa que não é na nossa força, tem coisa que a gente não consegue. Mas a gente tem o Espírito Santo. E ele vai nos auxiliar como alguém que estende a mão, alguém que te pega e alguém que te capacita para viver a vida que Deus te deu. Isso é graça, isso é capacidade do alto, isso é favor imerecido, amém? E essa salvação, querido, eu quero te lembrar e te dizer que ela só vem por meio de uma pessoa. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tem outras religiões que podem pregar que todo caminho leva a Deus. Vários caminhos levam a Deus. Deus é amor, então amar leva a Deus. Isso é uma mentira, irmão, tremenda. Ou outros dizem, se você praticar boas obras, você vai ser recomendado a Deus. Isso é outra mentira diabólica. Porque só existe um caminho para se chegar a Deus. Não é o que você faz, não é a sua boa obra, não é a sua prática, não é a sua santificação, mas é reconhecer Jesus como Senhor da sua vida. Amém? Ele é o caminho. Lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, no verso 5, ele diz que só há um Deus e um mediador entre Deus e os homens. O que é um mediador? É alguém que se interpõe, é alguém que faz uma ponte, uma ligação, uma conexão. Então só tinha uma forma de você se ligar com Deus. Era através desse caminho, dessa ponte, dessa conexão. Ele diz, só há um mediador entre Deus e os homens. Quem é esse mediador? Jesus Cristo, homem. O Deus que se fez carne. O Deus que habitou entre nós em uma forma 100% humana. Deus entre nós, irmãos, em uma forma 100% humana. Isso é Cristo Jesus, a esperança da nossa glória. Isso é Cristo Jesus, o mediador entre Deus e os homens. Então, só através dele alguém pode nascer de novo. O novo nascimento, ele não é uma experiência carnal, sensitiva. Ele é uma experiência espiritual que se tem por decidir. Você já viu que tem crente que nasce de novo todo domingo? Que a gente vem aqui e diz, quem aqui quer receber Jesus? E aí a cada domingo aquela pessoa acha que precisa ir lá de novo, às vezes porque pecou, às vezes porque se sente afastado de Deus. Irmãos, a vida com Deus, a vida pela fé, ela não depende do que você sente, do que você deixa de sentir. Amém? Então o novo nascimento também não depende de se você está sentindo que Deus está perto ou não. Se você creu no seu coração, na obra redentora de Jesus, e você confessou com a sua boca, você proferiu com a sua boca que Jesus é o seu Senhor, querido, você foi salvo. Você nasceu de novo, por fora nada mudou, mas por dentro, no seu espírito, houve uma revolução. E essa é uma experiência única e implacável, não pode ser repetida. Se você
repete por falta de conhecimento, de entendimento, luz está chegando para você hoje. Ou talvez uma pessoa veio à frente e não nasceu de novo, isso também é possível de acontecer. Amém? O novo nascimento vem por meio de crer no coração, na obra de Jesus. Não é crer na mente, amém? Porque às vezes a mente pode até duvidar, mas a fé, irmãos, ela procede do coração. A fé que você aplica para tudo, a fé que você aplica para as suas finanças. Às vezes você está aplicando fé em uma área, a sua mente ela pode duvidar, mas o seu coração jamais. Lembra de Marcos 11:23, quando ele diz, aquele que disser a este monte, e não duvidar, aonde? No seu coração, ele não diz na mente. Tem uma dúvida que é da mente, essa pode existir. A gente só precisa lidar com ela, renovando a mente. Mas no coração, irmãos, tem que haver uma certeza. Amém? E esse novo nascimento é o que te dá acesso, é o que te coloca nessa ponte que é Jesus, que te leva a Deus. Esse Jesus que é o nosso Senhor, que se sacrificou por nós. Amém? Isso é, irmão, ser salvo. É a obra de Cristo que te salvou. Se você nasceu de novo, você pode bater no seu peito, irmão, e dizer, eu sou salvo. E muito mais do que isso, você pode bater no seu peito e dizer, eu sou santo. Porque você não é santo por causa das obras que você pratica. Porque pode muito bem alguém dizer, essa semana eu não pequei. Então eu estou me sentindo muito santo. Essa semana eu errei, então não estou tão santo assim. Irmão, ser santo significa separado. Essa palavra santo é ser separado do mundo. Quem te separou do mundo? Foi a sua obra? Não, foi a obra de Cristo. Amém? E por causa disso você é santo. Paulo, você vai ver que quando ele escreve as cartas, ele vai escrever para uma igreja chamada de Corinto, que ali estava tendo toda sorte de coisas ruins, de pecados. E ele, no começo da carta, ele endereça aos santos. Porque Paulo entendia que ser santo não dependia do que as pessoas faziam. Você está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Isso é graça, irmão. Isso é algo maravilhoso. Isso é salvação. Agora, como a gente leu aqui, né, a salvação ela acontece e depois disso tem uma consequência. Que consequência é essa? A prática das boas obras. Não para alcançar nada. Não para ser recomendado a Deus de alguma forma para ser salvo ou para deixar de ser salvo. Porque isso tem um nome e o nome disso é medo. Tem gente que se santifica, tem gente, por exemplo, que não adultera, tem gente que não rouba porque tem medo de perder a salvação. Porque se soubesse da graça, iria praticar tudo aquilo. E aí, com esse entendimento, tem gente que diz que a gente não pode ensinar sobre graça abertamente. Está totalmente errado, irmão. Eu digo para você, se você escuta uma pregação sobre graça como essa, e isso te dá liberdade, isso traz uma libertinagem para você, eu digo com toda certeza, você não nasceu de novo. Você precisa crer com o seu coração e confessar com a boca. Porque o novo nascimento, ele tem frutos. Você não vem para a igreja, por exemplo, para ser mais santo. O culto de domingo não é um desencargo de consciência que vai tornar a sua semana melhor, não, irmão. Você é abençoado, independente se você vem para a igreja ou não. Agora, aqui é o lugar onde a unção coletiva se manifesta, é o lugar onde você sacrifica o seu corpo, é o lugar onde você renova a sua mente, é o lugar onde, em uma assembleia com os irmãos, nós louvamos e cultuamos ao nosso Deus. Amém? Então vamos erradicar da nossa vida essa consciência religiosa que nos faz querer vir para a igreja porque senão eu fico mal. Isso é prisão, irmão. Eu não vou pecar porque eu tenho medo de perder a minha salvação. Está totalmente errado, é por isso que tem gente que não consegue parar de pecar, como eu disse. Porque eu não peco, não é porque eu tenho medo de perder a minha salvação. Eu não peco, irmãos, porque eu sou apaixonado pelo Senhor. O novo nascimento traz esse amor e essa paixão espiritual. Traz um fogo que só quem nasce de novo sabe. É até difícil explicar para quem não nasceu de novo o que a gente sente pelo Senhor quando a gente nasce de novo. Algo que nos impulsiona a querer estar na igreja, algo que nos impulsiona a querer servir ao Senhor, não para ser aceito mais, não para conquistar coisas, mas porque eu o amo. Então eu não peco, não é porque eu tenho medo de perder a minha salvação, não peco porque eu amo ao Senhor. Isso sim é uma base forte, isso sim é algo firme, onde você pode pisar para desenvolver a sua santificação. Amém?
E esse desenvolver da santificação, irmãos, é algo totalmente bíblico, né? Lá em Isaías, no capítulo 1, só acompanhe comigo, os meninos vão colocar aqui na tela. Lá em Isaías, no capítulo 1, ele fala sobre duas experiências de santificação. Ele diz: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Ele está falando sobre duas experiências de santidade e santificação aqui. Amém? Primeiro ele usa a analogia de tintas, né? Encarnadas, tintas vermelhas, a escarlata e o carmesim, eram tinturas usadas para tingir roupa, tecido. E era uma tinta, irmão, que não saía por nada. Se pegasse numa roupa, aquilo ali podia esquecer. Não tinha água sanitária, Vênus, que pudesse tirar aquela mancha. Amém? E aí ele faz essa analogia, ele diz: olha, ainda que os seus pecados, aí ele se refere a antes de você nascer de novo. Ainda que os seus pecados fossem vermelhos como a escarlata, ou seja, fossem encarnados, né, como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Se a gente parar para pensar na neve, o que é que alguém faz para cair neve do céu? O que é que alguém pode fazer para produzir neve? Alguém aqui sabe produzir neve? Levanta a mão. Ninguém sabe, mano. Ninguém pode produzir neve. A neve é algo que vem do alto. A neve é algo que vem do Pai. A neve é algo que vem da natureza. Amém? Isso é a primeira experiência que alguém que nasce de novo passa. É a santificação no quesito de salvação, de ser feito santo pela obra de Jesus. Assim como nós não poderíamos produzir neve, nós não poderíamos produzir a nossa própria salvação, mas Deus enviou Jesus. E ainda que você tivesse o pior pecado da humanidade, ele se tornaria branco como a neve, por causa da obra de Cristo. Aí agora ele fala sobre o segundo tipo de santificação, que agora sim é o que nós podemos produzir. Ele diz: ainda que os seus pecados sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. A lã é algo que vem de dentro. Quando a gente pensa em uma ovelha que produz lã, aí sim, o corpo dela produz lã. Vem de dentro. Então isso aqui é a nossa experiência de nos santificarmos, de praticarmos boas obras. E essas boas obras, eu quero te lembrar, é por amor, devoção, paixão para com o Senhor. Você está comigo? Não por medo, não por temer perder a salvação. Na verdade, se a gente tem que temer algo, irmãos, é perder o relacionamento. O pecado original lá em Adão e Eva não ocasionou, por assim dizer, uma questão de salvação ou não. Ali ocasionou a quebra do relacionamento. E aí a consequência da quebra do relacionamento foi o homem padecer pela eternidade separado de Deus. Então o pecado, ele quebra o relacionamento. Não tem nada a ver com salvação mais. Você está comigo? Então a prática das nossas boas obras é porque a gente quer manter o relacionamento com Deus. E por que a gente quer manter o relacionamento com Deus? Por amor, irmãos. Se a gente não amar ao Senhor, se a gente não amar as coisas do Senhor, as coisas que são do Senhor, a igreja, eu digo para você, vã é a nossa vida nesse lugar. Vazia é a nossa vida nesse lugar. Porque é muito raso servir ao Senhor sem amá-lo. É muito raso fazer coisas sem a paixão que nos motiva a fazer aquilo. Você está comigo? Você está entendendo o que eu estou dizendo aqui nessa tarde? Então nós devemos sim nos santificar. Amém? E se santificar, né, a prática das boas obras, a gente já entendeu que não é por medo de perder a salvação, mas a gente precisa fazer para manter a nossa comunhão com Deus, porque nós o amamos. E como é que a gente faz isso? Se abstendo do pecado, irmão. Como é que a gente mantém as boas obras? Se abstendo de tudo aquilo que desagrada a Deus. O que é pecado? Pecado é errar o alvo, né? Pecado é desagradar ao Senhor. Amém? E o pecado, irmãos, ele está entranhado na nossa carne. Tem um desejo carnal, né? Paulo fala sobre uma natureza carnal, demoníaca e animal que existe em nós. Na carne. Quando você nasce de novo, seu espírito é transformado. Você está limpo como a neve. Mas na carne, irmãos, ainda tem uma natureza que a gente precisa lidar com ela. E se a gente não souber lidar com ela da forma correta, ela vai vencer.
Amém? Por forma de tentação, o diabo trazendo aquilo que a sua carne deseja, porque ele é especialista nisso. Talvez tenham pessoas aqui hoje que tiveram um encontro com o desejo da sua carne. Sabe quem coloca isso, irmãos? O diabo. Ele é o tentador, ele não é o produtor de desejos. O produtor de desejos é a sua carne, é a sua concupiscência e cada um tem a sua. Uns vão ser tentados com dinheiro, outros vão ser tentados na área sexual, outros vão ser tentados com mentiras, outros com drogas. Cada um tem a sua. Amém? Isso é produzido na carne. Qual é o dever do diabo? O papel dele é promover o encontro. Ele fez isso desde o início, querido, com Eva, lá em Gênesis, né? No capítulo 3, no verso 6 e 7, você vai ver que Deus criou todas as coisas lá, né, no começo, em Gênesis. Ele criou todas as coisas, ele pega Adão e ele diz, olha, cara, você vai dominar sobre tudo isso que eu criei. Você pode comer de toda a árvore que tiver aqui no jardim, mas tem uma que eu não vou deixar que você coma. É a árvore que está no meio do jardim, a árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Dessa eu digo para você, não coma. E eu acredito que Adão e Eva, irmãos, eles passavam constantemente por aquela árvore. Você acredita nisso? Eles já tinham visto aquela árvore. E eles sabiam, rapaz, aqui tem uma proibição, eu não posso comer disso aqui. E eles provavelmente alimentavam esse pensamento, porque o discurso de Eva, né, quando o diabo fala com ela, ela diz, olha, Deus disse que a gente não podia nem comer nem tocar. Ou seja, ela já aumentou o que Deus disse, porque Deus disse, só não coma. Ela já disse, não posso comer nem tocar. Dá a entender que ela passava ali e ela olhava e disse, rapaz, não posso comer nem tocar, não posso comer nem tocar. Se eu não posso comer, então eu também não vou tocar. Mas um dia o diabo pega aquela mulher e ele vai ter uma conversa com ela, né? A serpente ali, conversando com aquela mulher. E no versículo 6 de Gênesis 3 diz assim, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. Cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Agora percebe no início aqui, irmãos. Aqui a Bíblia diz assim, olha. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. Quem foi que botou esse desejo nela? Porque ela passava constantemente por aquela árvore e até então ela não tinha tido a ideia de comer aquilo. Mas um dia a serpente apareceu e disse, o que foi que Deus disse sobre essa árvore para você? Isso é o que o diabo faz, irmãos. Ele vai promover o encontro do cristão com o desejo da carne. Provavelmente essa mulher, como eu disse, já tinha o desejo de experimentar aquilo, mas não estava latente na carne dela, no corpo, na mente dela, até o diabo plantar uma ideia. E dizer, olha, isso aí é bom. E aí ela vendo que a árvore era boa para se comer, desejável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Isso me faz lembrar muito do texto que está lá em 1 João, no capítulo 2, no verso 15, quando João diz assim, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Foi exatamente o que aconteceu com a mulher. Um desejo já habitava ali dentro dela, mas um dia ela olhou, ela viu aquilo, que aquilo era bom para se comer. O que é isso? Tentação. Concupiscência da vida, concupiscência dos olhos, não é assim que João diz? Concupiscência da carne, aliás, é o desejo que já tem. Como eu disse, cada um de nós temos um desejo na nossa carne. Ele pode estar latente ou inerte. Mas quando os nossos olhos veem aquilo, aí aquilo agora passa a estar afogueado dentro de nós. Amém? Então, irmãos, de pecado, de tentação, e eu digo para você, tentação não é pecado. Amém? Porque a Bíblia diz que Jesus foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Jesus foi tentado na área financeira? Com certeza foi. Jesus foi tentado na área sexual? Com certeza foi. Jesus foi tentado em todas as áreas, irmãos. Mas a Bíblia diz que sem pecado. Ou seja, esse desejo carnal que nos impulsiona muitas vezes para o pecado, não é pecado de fato.
é algo que está na carne. Agora, dar vida a isso, dar luz a isso, sim, se torna pecado. Tornar aquilo que é desejo em prática, se torna pecado. Agora, eu digo para você, quando você não coloca os olhos, né, quando você não desperta a segunda etapa do que esse texto diz, concupiscência dos olhos, esse desejo ele vai estar lá, mas ele é tão fraquinho que ele não consegue te colocar em movimento para o pecado. Amém? Isso é andar no Espírito. A Bíblia diz em Gálatas 5, andai no Espírito e jamais satisfarei as concupiscências da carne. Então, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Foi exatamente o que aconteceu com a mulher lá no jardim. Amém? Lá em Tiago, no capítulo 1, ele fala também sobre a tentação, né? Sobre como nós lidarmos com o pecado. Ele diz assim, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado. O pecado, uma vez consumado, gera a morte. Essa morte, irmão, nem sempre, instantaneamente, é a morte espiritual. O pecado vai levar alguém a morrer espiritualmente? Vai, porque a salvação também não é imperdível. A graça radical não existe. Amém? A graça, ela te coloca no lugar de ser santo, mas uma vida de pecado, irmãos, vai te levar a perder um dia a salvação. Isso não depende de Deus, não é porque Deus, rapaz, pecou demais, agora não está mais salvo. Isso não vem de Deus. É porque a pessoa vai perdendo, né, esse amor, essa paixão, a ponto de que ela nega a Jesus, comete o pecado para a morte. E Jesus mesmo diz que se alguém cometer pecado para a morte, por esse, não diga que ore. Então é possível alguém perder a salvação, sim. Mas não é para que nós tenhamos medo e nos santifiquemos por isso. Você está comigo? A nossa santificação é porque amamos ao Senhor. Mas uma vida de pecado, irmãos, ela gera morte. Morte de quê? A primeira coisa que o pecado mata é o seu senso de autoridade. Por que que a minha fé não funciona? Muitas vezes é porque tem um pecado escondido lá que ninguém sabe. E aquele pecado mata a ousadia da fé. Aquele pecado mata a certeza que a fé pode trazer. Não é que Deus se separou, irmão, mas é porque você perdeu a consciência de autoridade. Não é nem que perdeu a autoridade, mas a consciência que leva a fé a operar. Você está comigo? Então o pecado ele vai matando todas as áreas da vida de um cristão. Ele vai te distanciar de Deus, ele vai matar o seu senso de autoridade. Ele torna você alguém, porque logo que alguém peca, o diabo vem com uma enxurrada de culpa, uma enxurrada de condenação. E essa condenação muitas vezes vai fazer a pessoa cair de novo. Porque ela, não tem mais jeito para mim, então eu vou cair de novo. Não, irmãos, tem perdão, tem misericórdia de Deus para as nossas vidas, amém? Se alguém caiu, a gente tem aqui hoje, por exemplo, um memorial do perdão de Jesus. Se Ele fez com que você nascesse de novo, assim como esse texto de Isaías 1 fala, o que é a mancha desse pecado que Jesus não possa te perdoar e te purificar de toda injustiça? Se tem alguém aqui hoje com consciência de pecado, você vai sair daqui, irmão, com essa consciência golpeada pela graça. Você vai sair daqui cheio de ousadia, sabendo que você é santo, separado, purificado, perdoado. Amém? Eu não quero saber qual foi o pecado que você cometeu, não. Diante de Deus não existe pecadinho, pecadão, não, irmão. Amém? A gente vai já entender um pouco sobre isso. Mas pecado é literalmente isso. É a pessoa ter a vontade, ter a concupiscência e dar vida àquilo, tornar aquilo uma prática. Isso vai gerar a morte. É o errar o alvo, né? É ter essas práticas que desagradam ao Senhor, que a gente deve não ter na nossa vida porque amamos ao Senhor. Amém? Abre a sua Bíblia comigo aí, lá em 1 Tessalonicenses 4:3. Primeira Tessalonicenses 4:3, a Bíblia diz assim: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. É engraçado, né? Porque ele começa falando aqui sobre esta é a vontade de Deus. Essa santificação aqui não é a primeira santificação que a gente falou, não é a salvação. É o desenvolver a salvação, é o praticar
as boas obras, é o se abster do pecado. Amém? E aqui ele fala, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. De sorte que quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Ele está falando aqui para crentes, amém? Ele está dizendo, olha, você foi salvo pela graça, mas a vontade de Deus agora é a vossa santificação. E aqui ele está falando direcionado ao pecado de natureza sexual. Porque ele fala que vos abstenhais da prostituição. Essa palavra prostituição, irmãos, é toda sorte de coisas sexuais que são indevidas diante do Senhor. Amém? A palavra original aqui é porneia, que deu origem, por exemplo, ao que a gente conhece como pornografia, né? Essas erradicações dessa palavra. Mas são coisas de natureza sexuais que são pecaminosas. Deus está dizendo que a vontade dele é que você se abstenha disso. E como é que você se abstém dessas coisas? Sabendo possuir o vosso próprio corpo. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo. Quem resolve o problema é Deus? Não. Somos nós, sabendo possuir o nosso próprio corpo em santificação e honra. Não com desejo de lascívia, como os gentios, que não conhecem a Deus e que nessa matéria ninguém defraude ao seu irmão. E aí vai como a gente leu. Mas ele está falando que a vontade de Deus é a nossa santificação, é o desenvolver, né, desse relacionamento que nos tornam agradáveis ao Senhor. Não que nos recomenda no que diz respeito à salvação, mas nos torna agradáveis a Deus. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, no verso 18, eu quero só que você acompanhe aqui na tela. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 18, ele também está falando sobre a imoralidade sexual. Ele diz, fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas o que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Então, irmãos, diante de Deus não existe pecadinho e pecadão. O pecado de natureza sexual não é maior do que mentira, não é maior do que outros tipos de pecado. Agora, existem consequências diferentes aqui nessa terra. Amém? Porque, por exemplo, alguém que adultera vai destruir a sua família, vai destruir a sua vida, a vida do seu cônjuge, a vida dos seus filhos, vai destruir o seu casamento. Às vezes destrói o próprio corpo, né, com doenças. Então, o que é isso? É exatamente o que Paulo disse aqui. Ele diz, olha, fujam da impureza. Porque qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Ou seja, é algo espiritual. Mas o que pratica a imoralidade sexual está pecando contra o próprio corpo. E ele fala nesses textos exatamente sobre a imoralidade sexual, né? E tem igrejas hoje pregando essa libertinagem no que diz respeito à imoralidade sexual, muito voltado para a homossexualidade. A gente vê aí o movimento hoje LGBT e não sei o que mais lá, dizendo que Deus aceita toda forma de amor. Então eu digo para esse povo, irmão, eu digo para essas pessoas que pregam isso, que elas estão em apuros. E provavelmente elas rasgaram o primeiro capítulo da carta de Romanos, da Bíblia delas. Porque se a gente acha que a Bíblia não fala sobre homossexualidade, né, sobre... Eu não sei nem se o termo certo é mais esse, porque tem tanta coisa aí afora, mas eu queria te lembrar que é pecado sim, que desagrada a Deus. E a gente lê um texto aqui que o que diz respeito à imoralidade sexual, Deus é o vingador. Quem disse isso foi Paulo. Lá na glória a gente pode se entender com ele, amém? Mas lá em Romanos 1, a gente vai encontrar... Eu quero ler isso com você, para você não sair daqui. Romanos, no capítulo 1. Deixa eu ver aqui qual é o versículo. A partir do verso 18. Vamos ler esse texto aqui rapidamente, que fala sobre esse assunto. Ele diz assim, olha. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Ele está falando sobre pessoas que pregam sobre essas coisas. Ele está dizendo, homens que detêm a verdade pela
injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Ou seja, ninguém foi enganado. Deus falou isso desde o começo. Amém? Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que se foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Que homens? Os que estão pregando a injustiça, dizendo que é a verdade. E qual era a pregação desses homens? É o que ele vai falar. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou tais homens à imundícia. E eu quero que você entenda esse texto quando ele diz Deus os entregou, né? O irmão Rega ensina um pouco sobre isso. Ele diz que isso aqui é a vontade permissiva de Deus. Não é que Deus causou aquilo. Deus permitiu que eles fossem até onde eles queriam com a prática pecaminosa, com o ensino da injustiça, né? Então Deus entregou ou permitiu que tais homens fossem dados à imundícia, pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus novamente, né? Deus permitiu que aquilo acontecesse, às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Se você acha que LGBT é coisa dos dias atuais, a Bíblia já falava sobre isso há 2000 anos atrás. Ele está falando aqui sobre mulheres, né, que se apaixonaram por outras mulheres. Você está entendendo isso aqui? Por causa disso, Deus os entregou, no verso 26, às paixões infames. Porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens, também deixando o contato da mulher, natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Isso aqui está totalmente alinhado com o que a gente leu lá em 1 Coríntios, que Paulo diz que quando alguém peca sobre a imoralidade sexual, está pecando contra o próprio corpo. Isso aqui, irmãos, provavelmente eram doenças sexualmente transmissíveis. Naquele tempo não tinha métodos, né, de proteção. E os homens se inflamando de paixões por outros homens, ele disse, olha, eles receberam a merecida punição no seu próprio corpo, do seu erro, né? No 28 ele diz, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. E no 32 ele termina o capítulo dizendo, ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, e agora vem o que eu acho mais interessante, não somente as fazem, mas também as aprovam, os que assim procedem. Ele está dizendo que tudo isso aqui acontece não só com quem faz, mas com quem, por exemplo, é hétero, tem as suas paixões normalizadas, mas aprova. Amém? Se alguém aprova, irmãos, o movimento LGBT, o movimento que traz esse tipo de paixão, Deus está dizendo que também foi entregue às paixões infames, a uma disposição mental reprovável, que é passível de morte. Quem está dizendo isso? O apóstolo Paulo. Ninguém pode me cancelar nas redes sociais. A gente vai ter que criar um Instagram para Paulo, e aí as pessoas vão cancelar ele lá. Amém? Passíveis de morte, os que fazem e os que também aprovam. Quem assim procede. Amém, querido? Então é pecado. Agora, como eu disse para você, a gente também não pode pegar as nossas pedrinhas e achar que só quem faz esse tipo de coisa
é reprovado diante de Deus, porque o que é reprovado é a prática, não a concupiscência, não a tendência. Deus ama todas essas pessoas, né? Mas a prática é totalmente reprovável. E nós que nos consideramos puros, não podemos pegar as nossas pedras, porque, como eu disse, não existe pecadinho e pecadão diante de Deus. Diante de Deus, irmãos, pecado é pecado. O que muda é a consequência terrena. Amém? Tem gente que não suporta o pecado sexual, não suporta pecados de natureza moral, ou fica condenado se assim fizer, mas suporta pequenos delitos. Uma mentira. Ah, mas eu não minto. Mente não. Você marca um compromisso 5 horas da tarde. E aí, 10 para as 5, você ainda está em casa e da sua casa para o lugar do seu compromisso é meia hora e você diz, em 5 minutos eu estou aí. Sabe o que é isso, irmão? Mentira. Ou você compra uma coisa e diz, ei, cara, eu vou te pagar. E aí chega o dia e você não paga. Sabe o que é isso? Mentira. Sabe o que é que a mentira é? Pecado. Ou a insubmissão. Ah, mas insubmissão é pecado, amém, irmão? Ah, mas eu não sou insubmisso, não. Se você anda de carro ou moto sem carteira de habilitação, você está sendo insubmisso. Sabe o que é isso? Pecado. Quantas vezes você pede perdão a Deus? Pai, me perdoa porque hoje eu andei de moto sem carteira. Quando você avança um sinal vermelho, e todo mundo já fez isso em algum momento, sabe o que é isso? Pecado. Deus olha e ele não faz distinção. Ah, isso aqui adulterou, eu vou matar ele. Ah, aqui foi só um sinal vermelho, está de boa. Não existe isso, irmãos, na visão de Deus. Você está entendendo o que é que eu estou dizendo aqui? A Bíblia diz, de fato, lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, no verso 5, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo, para não dar uma referência errada. Romanos capítulo 14, verso 23. Esse aqui é o único pecado que o irmão Reagan confessou que tinha na vida dele. A Bíblia diz, no final do verso, ele diz assim, ó, tudo que não procede de fé é pecado. Bota aqui, por favor, Romanos capítulo 14, verso 23. Está aqui, ó. Tudo que não provém de fé é o quê? É na Bíblia que está dizendo isso? Sabe o que é que não provém de fé? Preocupação. É aquele boleto que às vezes a gente tem para pagar, não sabe como é que vai ser, e aquela preocupação vem. Como é que vai ser isso? Isso é falta de confiar em Deus. Porque quem confia em Deus descansa. Sabe o que é isso? Pecado. Lá em Tiago 4,17, ele diz que se a gente sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Sabe o que é isso? É às vezes você saber que você tem que pregar a palavra e você não faz. É às vezes você tem o poder de ajudar um irmão que está passando necessidade e você não faz. Nisso está pecando. Mas esses pequenos delitos a gente nunca lembra na nossa oração de perdão. Mas mesmo assim Deus nos perdoa. Ou um dia essas obras vão ser queimadas lá no tribunal de Cristo. Amém, irmão? Eu estou querendo te mostrar e te ensinar que você não é o santão porque acha que não peca na imoralidade sexual ou nas coisas morais. A gente acabou de ver aqui, e é possível que todos os dias um cristão peque. Mas graças a Deus, porque a Bíblia diz em Hebreus que nós podemos nos achegar confiadamente junto ao trono da graça. A graça é o favor imerecido. E ele diz, para que nós achemos misericórdia. A misericórdia, irmãos, é o que nos abraça e nos livra de toda condenação. Então nós podemos nos achegar confiadamente junto ao trono da graça. Amém? Quando a gente lê, por exemplo, eu vou encerrar com isso. Quando a gente lê, por exemplo, Gálatas no capítulo 5, onde ele fala sobre as obras da carne, você está lembrado disso? Você sabia que ali nas obras da carne só tem 3 que falam sobre pecados sexuais? Ele diz prostituição, lascívia e desejo maligno. Aí depois ele fala sobre 2 que estão ligados à avareza. Ele diz idolatria e feitiçaria. Essa idolatria e feitiçaria, irmão,
não é fazer bruxaria, amém? Jesus disse que a feitiçaria é o pecado de avareza. Ele disse que o avarento é como o feiticeiro. Sabe o que é isso? É quando chega o momento da oferta, e aí aquele valor vem no seu coração e você não dá. É obra da carne. E aí tem 8, diga 8. Tem 3 que falam sobre sexo, 2 que falam sobre avareza e 8 que falam sobre relacionamento. Inveja, falar mal do irmão, homicídio, que é matar a influência do irmão. Iras, raiva excessiva. 8 falam sobre relacionamento com a pessoa que está aí do seu lado. Mas a gente às vezes se ira, fica com raiva e no final do dia a gente não lembra. Pai, me perdoa porque eu fiquei com raiva hoje. Obra da carne, irmão. Só tem um remédio para isso. É se arrepender. Amém? E graças a Deus, porque mediante o arrependimento a gente alcança a misericórdia. A gente alcança a misericórdia de Deus. A Bíblia diz que as misericórdias de Deus se renovam todos os dias. Eu falei tudo isso aqui, não para trazer condenação sobre a sua vida, mas para te mostrar que não é pelo que você faz ou deixa de fazer. Hoje a gente vai celebrar a ceia, e como eu disse para você, a ceia ela é um memorial de perdão. Então a gente não deixa de comer a ceia por consciência de pecado. Porque tem gente que acha, eu não posso comer a ceia não porque eu pequei. Mas aí na outra semana, essa semana eu não pequei não. Ficou com raiva? Ficou, pecou. Andou de moto sem carteira? Andou, pecou também. Se preocupou, pecou. Então nunca mais coma a ceia, querido, porque você não vai poder. Vê como tem uma consciência que vem arraigada na nossa mente, que é errada. Mas isso aqui é memorial do que Jesus fez, não do que a gente faz ou deixa de fazer. Então eu creio hoje na misericórdia de Deus, eu creio no que a Bíblia diz em 1 João, no capítulo 1, no verso 8, que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então é com essa consciência que nós vamos participar dessa grande festa, né? Dessa lembrança daquilo que Jesus fez um dia lá na cruz por mim e por você. E você vai sair daqui, irmãos, com a convicção da sua santidade. Você vai sair daqui levantando mãos santas, com a consciência de que Deus te purificou mediante a confissão do pecado. Você pode ficar de pé nessa tarde. Eu queria chamar o departamento de música e o diaconato para que a gente possa celebrar a ceia do Senhor. Aleluia. E enquanto eles estão se posicionando, eu queria te fazer um convite especial nessa tarde. Só tem um pré-requisito, irmãos, para que alguém não possa participar da ceia do Senhor. E esse pré-requisito é não ter nascido de novo. Não tem a ver com pecado ou prática pecaminosa, mas tem a ver com o novo nascimento. Se você não nasceu de novo, você vai ter uma oportunidade hoje à tarde de fazer uma aliança com o Senhor, amém? Se você está aqui nessa tarde e você quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu queria que você fizesse um sinal com a sua mão. Eu vou te conduzir em uma oração rápida. Você vai crer com o seu coração, confessar com a sua boca e você vai sair daqui como um filho de Deus. Tem alguém que quer receber Jesus nessa tarde? Faz um sinal com a sua mão. Todos salvos? Todos têm a consciência da salvação? Amém. Ou talvez você já nasceu de novo, mas você veio a esfriar, né, durante essa carreira, durante a sua caminhada. E nessa tarde você quer se reconciliar, você quer se renovar, você quer renovar a sua aliança com o Senhor. Essa aliança que não foi quebrada, mas esfriou. Nessa tarde Deus está te chamando, como aquele pai do filho pródigo que estava esperando o seu filho de braços abertos. Ele hoje está te esperando de braços abertos, não para te condenar, mas para te amar. Tem alguém que quer se reconciliar? Faz o sinal com a sua mão. Todos salvos, todos cheios, todos filhos. Glória a Deus. No momento em que você participar da ceia, e eu te lembro, se você não nasceu de novo, eu te digo, não participa da ceia. Mas se você recebeu Jesus, irmão, vai fundo. Amém? Participa da ceia com a consciência de que você é a justiça de Deus. E enquanto você vai participar dessa ceia, enquanto você comer do pão que simboliza o corpo de Cristo e beber do suco de uva que simboliza o sangue derramado, se houver alguma enfermidade
ou algum sintoma no seu corpo, você vai receber uma cura instantânea, amém? Você crê nisso? Isso está liberado, irmãos, e disponível. Vai acontecer, aplique a sua fé nisso. Confesse isso com a sua boca e você vai sair daqui completamente curado. Amém? Nós vamos orar pelos elementos e os diáconos vão distribuir. E eu vou pedir só para que você espere até que a gente indique o momento certo, para que nós possamos participar da ceia todos juntos. Amém? Você pode estender as suas mãos para cá? Glória a Deus. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Te agradecemos pelo corpo de Jesus que foi entregue no nosso lugar, que foi moído, Pai, no lugar da nossa carne. Nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos por esse sangue precioso, esse sangue que nos aliançou com Deus, o sangue da nova aliança. Nós te agradecemos por essa vida que o Senhor nos deu através da sua obra redentora na cruz do Calvário. Nós te louvamos e te agradecemos por cada um desses elementos, em nome de Jesus. Amém. Favor de Deus imerecida, graça que alcançou a minha vida e que me deu a graça de ser um filho seu, me deu a graça, favor de Deus imerecida, graça que alcançou a minha vida e que me deu a graça de ser um filho seu, me deu a graça de ser um filho seu, ele me deu a graça de ser um filho seu, me deu a graça. Ele pagou o preço da minha salvação. Ele pagou o preço da minha salvação. Ele pagou o preço da minha salvação. Ele pagou. Eu te dou graças, graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus. Aleluia, o Senhor é bom. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, no verso 27, no verso 23, o apóstolo Paulo, escrevendo sobre a ceia do Senhor, ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Então, com a consciência, querido, que esse pedacinho de pão representa o corpo de Jesus Cristo, que foi moído e traspassado no nosso lugar, pode participar do pão, em nome de Jesus. Glória a Deus. No 25 ele diz: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, com a consciência de que esse suco de uva representa o sangue de Jesus, o sangue da nova aliança, o sangue que foi derramado para te trazer cura e salvação, pode participar em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz, queridos, que depois de haverem ceado,
Jesus e seus discípulos cantaram um cântico de júbilo, amém? Porque isso aí é festa. Nós vamos celebrar aqui nessa tarde. Eu estou crendo que a mão de Deus está aberta sobre a minha vida, sobre a minha vida. Eu estou crendo que a mão de Deus está aberta sobre a minha vida, sobre a minha vida, trazendo provisão sobrenatural, extraordinária, incomum. Trazendo provisão sobrenatural, extraordinária, incomum. Aleluia, glória a Deus, Deus é bom. Estamos caminhando para o encerramento do nosso culto, mas antes disso eu queria indicar algumas literaturas para você se edificar durante essa semana. A primeira delas é Dois Tipos de Justiça, de E.W. Kenyon, um livro maravilhoso para que você possa entender, né, a justiça de Deus. Um livro maravilhoso também de E.W. Kenyon, Aliança de Sangue, para que você possa também compreender um pouco mais sobre essa aliança. E um livro de Tony Cook, Graça, o DNA de Deus. Um livro maravilhoso, você precisa ler esse livro para você entender o poder transformador da graça, o que a graça nos alcançou, a graça do Senhor nos alcançou e o que ela faz sobre nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Então você pode passar no nosso Verbo Shop, adquirir essas literaturas e outras também. Chegaram alguns lançamentos, estão quentinhos ali na prateleira, então você pode aproveitar para garantir logo o seu. Corre, que senão depois acaba e você vai ter que esperar o próximo chegar. Então adianta, já passa no nosso Verbo Shop e adquire o seu lançamento, amém? Os nossos visitantes, levante a sua mão aí. Pronto, ali atrás nós temos a nossa equipe que também está assinando para vocês. Esse é o momento de você ir para a sala que eu falei para você. Você que trouxe também um convidado pode ir juntamente com eles para ele não ficar deslocado. E uma salva de palmas para os nossos visitantes. Amém, glória a Deus. Nosso Verbo Café também está funcionando com um lanche maravilhoso promovido pelo nosso departamento Amadores. Então você pode passar ali no Amadores, adquirir um lanche maravilhoso. Aí você aproveita e tira uma foto com eles, né? Eles vão estar com a plaquinha lá recebendo vocês. Aí vocês compram o lanche, tiram uma foto e ele também vai dar um bombonzinho para vocês, tá bom? Tá bom? Então você pode passar ali no Verbo Café, abençoar esse departamento que nos recepciona, nos atende tão bem. No mais é isso, lembrando que terça-feira agora vocês estão de volta, então você também não pode perder essa oportunidade, convida pessoas, faz uma caravana para levar as pessoas lá para o VC, com certeza será um tempo maravilhoso, um tempo transformador e com certeza vocês sairão de lá abençoados, cheios da palavra em nome de Jesus, amém? Então, sem mais, estamos encerrando nosso culto. Vão na graça, vão na paz, uma semana extraordinária, uma semana maravilhosa, cheia de favores, facilidades da parte do Senhor. E como diz nosso pastor, o seu telefone vai tocar com boas notícias. Então, gere expectativas, agarre essa palavra e sejam abençoados na parte dessa palavra, em nome de Jesus.